Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Reginaldo. E vamos lá, hoje eu vou tocar um assunto sobre negócio, crise, o que está acontecendo, como que o Brasil sempre lidou com problemas financeiros e o que a gente pode esperar daqui para frente. Bem, a gente tem que começar entendendo como que o brasileiro ele tem um comportamento de cultural mesmo. Vamos falar assim, como que o brasileiro ele já lida com as coisas. A gente tem uma desinformação gigantesca, a gente não recebe uma boa educação nas escolas, tanto é que os níveis de escolarização são muito assim difíceis de dar ao ser humano capacidades de raciocínio lógico aprimoradas. Então, o brasileiro em si, o que vem de escola pública, ele tem um desafio de fazer contas básicas. Praticamente 95% dos alunos sai sem sem saber fazer contas de matemáticas básicas e assim, quem dirá contas maiores, né? De um grau mais elevado. Então, esse brasileiro sai da escola com muita teoria, pouca prática. Então, na cabeça dele, ele já sai para ir para um lugar que vai ensinar mais teoria para ele. Então, sei lá, acho que é 6 anos que a pessoa, que a criança entra na escola, é isso? 6 anos? Dos 6 aos... Passa em média aí 10 anos numa escola, tá? Eu terminei meu ensino com 17 anos. Então eu acredito que é por aí, uns 6, 7 anos, uma criança já entra para uma escola para aprender aí sobre a vida, né? Que sobre a vida não aprende praticamente nada. Aprende teoria, e uma teoria que sobrecarrega o cérebro da pessoa com tanta fala, com tanta coisa desnecessária que ele dificilmente utiliza. A coisa que mais altera a vida de uma criança, um adolescente, é a amizade que ele tem. Então, basicamente, o networking que ele está em volta impacta muito mais em quem ele vai se tornar do que os professores em si. Porque se os alunos seguissem os exemplos dos professores, pessoas que têm um bom caráter, pessoas que são educados, não tinha crime na cidade, concorda comigo? Não teria violências, tantas coisas assim. Então o que isso mostra pra gente? Que eu não preciso fazer nenhum estudo hiper mega profundo, eu já entendo disso, que e vocês pela lógica conseguem entender que o ambiente influencia muito mais do que os professores, tá bom? As amizades, quem são as pessoas que estão andando com você, tá bom? Então, a gente entende que se as escolas, se funcionassem de uma forma ordenada, que se alguém tá te dando aula, você leve ele como exemplo em todas as circunstâncias. Vamos pegar, por exemplo, a escola. Então, todos os alunos seriam formas do professor. Concorda comigo? Mas não é isso que acontece, tá bom? Por quê? Influência de amizades, network. O network, o ambiente é brutal, tá bom? E muitos jovens, eles
depois de uma certa idade, eles dão muito mais valor para os amigos do que para uma fala de um pai ou de uma mãe. Tá bom? Para se inserir no meio social. Tanto é que você vê adolescentes, eles estão sempre na moda, eles estão sempre se colocando como atualizados. Então, vape, iPhone, celular, coisas que assim são novidades, eles querem seguir o exemplo. Então eles não vão seguir o exemplo do professor que tem um Xiaomi e passeia no final de semana com os filhos no parque. Não, eles vão querer se interagir com os amigos da escola. Entende? Então, só disso você percebe que a nossa educação, muitas vezes, eles vem das amizades. Não necessariamente a gente tem uma educação em prol de você se tornar um adulto. Que basicamente você se torna uma pessoa que sabe prestar atenção numa aula, que fica em silêncio, fica quieto, não faz pergunta, não se questiona. A principal coisa que você deveria sair da escola, principal, é ser muito bom em raciocínio, em interpretar ambientes, em interpretar situações e saber como evoluir naquelas situações, como prosperar de vida. Entende? A gente não aprende sobre sistemas tributários, sobre coisas que enriquecem. Tem gente que fica rico, sabendo normas, sabendo leis, sabendo como que funcionam licitações, como que funciona o sistema bancário, como que funciona o dinheiro. Muitos nem sabem como que tira imposto de renda, né? Nem sabe quem que tem que falar para ter um imposto de renda. Outra coisa também que a gente, assim, é jogado é que o brasileiro ele paga tanto imposto sobre produto que fica até difícil explicar o porquê que ele está pagando tal coisa. Então vamos lá. A gente tem uma usina gigantesca de petróleo, mas a gente paga talvez uma das gasolinas mais caras do mundo, tendo o petróleo. Então, outra coisa, universidades públicas, na maioria das vezes, são como é que é? Elas são povoadas por pessoas que têm uma condição financeira de pagar a sua própria faculdade, tá bom? E às vezes o pobre, o cara ali que saiu do ensino público, ele tem que pagar uma particular, tá bom? Ele tem que pagar uma particular. Então, o imposto que a gente paga vai para as públicas. Ou seja, a gente paga para os ricos, não estou generalizando, tá? As pessoas que têm uma condição financeira estável, média, alta, a gente paga o imposto para que eles usufruam de uma universidade gratuita, sendo que a particular está cheia de pessoas que são pobres, que veio do ensino público. Então é uma coisa inversamente proporcional. A gente deveria pagar para que pessoas com baixa renda estudassem em uma faculdade barata, não é? Mas acontece ao contrário. Outra coisa, a gente é tributado de diversos lugares. Diversos lugares. Nosso imposto... Reginaldo, mas eu não sinto imposto. Mas ele é maquiado. Como que chega para você
um celular a 13 mil reais, sendo que o fabricante lá da China falou que custa 10 dólares. Repito, tem um vídeo oficial que eles fizeram. Um fabricante da China falou que gasta 10 dólares para fabricar um iPhone 14, por exemplo. Tem um vídeo aí, pode pesquisar. E chega para você a 15, 13 mil. Entende? Como que a gente não tem uma marca de carro brasileira, nacional nossa, sendo que a gente tem todos os minérios para produzir? A gente tem toda a capacidade para produzir qualquer coisa. Indústrias, tem tudo aqui no Brasil. A gente tem tanta norma que regula a contratação de pessoas que chega a dar medo de contratar gente. Eu acredito que se não existisse tantas leis trabalhistas, as empresas teriam um dobro de funcionários, as coisas fluiriam de uma forma muito mais tranquila. O Brasil é o país que mais tem denúncia trabalhista. Porque qualquer coisinha a pessoa pode entrar com um processo contra você. É como se fosse... são muitos direitos que muitas das vezes o funcionário ele pega aquela quantia, ganha uma causa, pega aquela quantia e divide com o advogado e de boa. Não é para uma causa de reparar algo, na maioria das vezes, tá? Mas é no sentido de eu vou ferrar com essa pessoa, eu vou ferrar com essa empresa porque eu fui maltratado. Se a gente quiser, em todos os lugares que a gente entra e que a gente não se sente bem, a gente querer partir para algo de direito, de processo, isso vira um inferno. Vira uma coisa assim, e que dá muito medo em empresários. Precisa existir empresários. O celular que você usa é de um bilionário, que é empresário. O carro que você anda é de um bilionário, que é empresário. As coisas que a gente utiliza, internet, Wi-Fi, praticamente todas essas coisas vieram de um bilionário. Ou seja, empresas. Se a gente for depender do Estado para ter o básico, o mínimo, é muito difícil. Nem o sistema do SUS funciona direito. E tem programas de saúde que você paga ali 80, 60 reais numa mensalidade, que o atendimento é muito, muito superior. Muito, 1000 vezes superior ao atendimento público. Então, o brasileiro ele é desacreditado. Ele é desacreditado dele mesmo, de mudança. Ele não acredita na mudança, ele não acredita nele, ele não acredita nem no outro. E a gente tem uma cultura de trazer as pessoas para o mesmo nível que a gente está. Se você olhar para uma pessoa e pensar coisas boas dela, é difícil. É difícil. Poxa, essa pessoa tem que crescer. Ainda mais pessoas próximas. O brasileiro, ele tem esse estigma de querer que o outro não evolua tanto quanto ele. Ou seja, como assim, Reginaldo? Como que isso me interfere? O seu patrão, por exemplo, não tem interesse em te ensinar nada além da sua função, porque você vai sair da empresa e para ele isso é ruim. Então, se ele te ensinar, se ele investir em você, você vai sair fora. Isso para ele não é algo que ele quer, tá bom? Então, tem coisas que acontecem que são culturais, nossa. São coisas que tem na nossa cultura e que a gente tem que saber lidar. A gente precisa
saber lidar com essas questões. Por isso que é difícil você crescer no Brasil. Por isso que é difícil você. Por isso que o financiamento, juros e crédito, ele flui. Aqui você funciona no endividamento. Então, para você ter uma casa, você tem que parcelar em 200 vezes uma casa com terreno. Poxa, mas a gente é um dos países maiores do mundo. E por que o terreno é tão caro, já que tem tanto espaço? Já se perguntou nisso? Por que é tão caro ter um terreno num lugar que é praticamente o maior país do mundo? Hein? Por que eu tenho que financiar um carro de 130 mil, 200 mil reais? Sendo que em outros países, uma pessoa normal trabalhando, em 2, 3 meses compra um carro. Por que aqui eu tenho que demorar 10 anos para pagar um carro? 20 anos para pagar um carro e uma casa? São coisas tão contraditórias que aí quando você entende que o governo ele fica com uma boa quantia desse dinheiro, você entende o porquê que é assim. Porque o governo quer pegar o dinheiro seu. Ele quer pegar, ele quer sugar o que você tem e não tá nem aí pra você, praticamente. Ele quer que você vote nele nas eleições e por isso, próximo das eleições, eles chegam com milhares de coisas que melhoram sua vida. É isso que acontece. E anos ímpares, olha só, as eleições acontecem em anos ímpares. Anos pares, tá bom? Então vamos lá. Vai acontecer a eleição agora em 2026. Então em 2025 o governo ele não trabalha tão bem. Aí chega no ano par, que vai ser eleição 2026, aí o governo trabalha super bem. Entende? Por quê? Para ganhar a eleição. Então, tem uma rotina, tem um esquema, tem um jeitinho de conseguir que você acredite que eles são bons. Tá bom? Outra coisa, não existe dinheiro público. O dinheiro que você paga é privado, é seu, né? Concorda comigo? Então você paga uma empresa, ou seja, governo, para administrar o seu dinheiro. Entende? E essa empresa governo tem pessoas que você e outras pessoas colocaram no cargo. E administra uma big de uma empresa, Brasil, chamado Brasil. É uma empresa chamada Brasil. E aí o CEO dessa empresa, se ele tomar uma decisão errada, você sente no seu bolso e se acontecer qualquer coisa errada, você tem que trabalhar dobrado, triplicado para poder pagar um erro que eles fizeram. Mas eles não sentem praticamente nada, porque culpam outra coisa. Então, o Brasil é muito complexo e tem vários problemas. Vários problemas. E às vezes você se pergunta por que tá tão difícil você evoluir na vida. É só olhar para a cultura, é só olhar para a economia, é só olhar para quem toma as decisões do país. Você acha que essa pessoa está interessada em que as pessoas tenham uma família, que essas pessoas tenham empresas e que essas empresas desenvolvam os seres humanos? É mais provável é mais provável que as empresas desenvolvam os brasileiros do que o governo. O governo tem uma grade de ensino que é totalmente fora da noção de realidade do brasileiro. O brasileiro tem dificuldade econômica, o dinheiro dele não vale muito.
ele muitas vezes tem que trabalhar em 2 empregos, 3 empregos para poder ter uma renda razoável e viver na classe média, baixa ainda. E nem tem muito luxo. Então, você comparar uma pessoa que trabalha 2 meses e tem um carro com um brasileiro que tem que trabalhar 10, 20 anos e regrado para ter essa quantia, você percebe que a gente trabalha muito para ter pouca coisa. E essa pouca coisa é um bem usado ainda. Muitas pessoas compram carros usados, na maioria das vezes. Por quê? Porque é mais fácil de pagar. Então o brasileiro consegue comprar um carro bom, um carro com 10 mil reais. Mas é um Gol 97, entendeu? Que vai dar um problemão para ele. Ele não consegue comprar carro novo com 20 mil. Não existe carro novo com 20 mil reais no Brasil. Básico mesmo ali é um da Fiat, um Mobi, 50 mil, 56 mil, você compra um Mobi. Mas, tirando isso, então, o brasileiro, qualquer negócio que ele for criar ou começar, ele já começa endividado e tem que trabalhar meio que parcelado para pagar aquela conta que já tá sugando ali praticamente 3, 4 anos da vida dele. Para o empresário começar uma empresa sem investimento, vamos supor que ele pegou um empréstimo de 30 mil reais. Ele já tem uma dívida para pagar, que ele vai demorar, sei lá, 3 anos para pagar uma dívida. Então, o Brasil tem muito disso de descontar o seu futuro. Descontar o seu tempo futuro. Ou seja, você trabalha muito para pagar juros. Juros exorbitantes. Compreende? Então por isso que sua vida tá uma merda hoje. Por isso que você se vicia em coisas fáceis. Por isso que muitas vezes você acredita em contos mirabolantes de ganhar dinheiro. Por isso que consórcio, cassino e coisas que dão dinheiro rápido e que são sorteios, o brasileiro gosta. Porque é uma coisa meio que, assim, aleatório. O brasileiro vive no aleatório. Tá bom? Muitas pessoas vão fazer faculdade e não vão conseguir trabalhar na área. Ou não vão ter a disciplina de exercerem a profissão. Então por isso que sua vida tá difícil. Muitas vezes o negócio que você entrou, se você tem empresa ou se você trabalha para algum lugar, esse negócio determina como está a sua vida. Empresas, por exemplo, de serviço, elas te causam certos problemas, certas dificuldades. Agora, empresas de produtos são outros problemas que vão causar na sua vida. Beleza? Por exemplo, se você escolhe tal profissão, por exemplo, vou me formar em contabilidade. Às vezes você imagina um futuro mirabolante, você chegando no escritório e resolvendo problemas, mas depois de 1, 2, 3 anos aquilo já começa a ser uma prisão para você. E na faculdade você não imagina que é assim, porque você está vivendo um sonho, você está vivendo uma esperança da sua família de que você vai sair da curva e vai ter algo